Boa noite, bem-vindos a mais um Magazine EFL e hoje é o último de 2023 e por isso vamos estar num registro ligeiramente diferente daquilo que é habitual no nosso programa, porque hoje tenho um convidado, sim, o Carlos Gonçalves, vai estar comigo esta noite a dissecar o que já se passou ao longo destes cerca de 3 meses em que arrancaram os campeonatos e a taça da Associação Futebol Lisboa. Vamos aqui falar de forma resumida das 3 divisões e também da taça. E vamos começar precisamente pela taça AFL, onde já se realizaram uma pré-eliminatória, 2 eliminatórias e vai-se realizar no próximo dia 7 de janeiro a terceira eliminatória. Carlos, antes de mais, boa noite. Obrigado por teres aceito o meu convite para dar aqui esta noite e depois então vamos falar dessa taça da Associação Futebol Lisboa. Obrigado, Hugo, a ti. Boa noite, antes de mais, e obrigado pelo convite para podermos estar aqui um pouco à conversa. E então, Carlos, em relação à taça, como eu dizia, já se realizou uma pré-eliminatória, 2 eliminatórias, ainda sem as equipas da primeira divisão, que também não vão estar em prova ainda no próximo dia 7, mas há aqui 2 nomes que saltam à vista, 2 nomes de 2 equipas da terceira divisão, uma por 2 motivos. O MTBA, porquê? Porque é a única equipa que já está na 4ª eliminatória da taça da Associação Futebol Lisboa, em virtude de ter ficado isenta desta terceira, e também em destaque por ter na última eliminatória eliminado uma equipa da segunda, no caso concreto o Águias da Mosgueira, através das grandes penalidades. Também o Operário, que foi um tomba gigante, quando digo tomba gigante porque eliminou o Porto Salvo da segunda divisão. São as 2 equipas que eliminaram equipas de divisões superiores e lá está, esse destaque do MTBA, que já está na 4ª eliminatória. Carlos, podemos dizer que evidentemente são estas as 2 equipas em destaque, digamos assim, nesta taça da AFL? Sim, creio que sim. No caso do MTBA, inclusive, já tem assegurada ou perspectivada a possibilidade de jogar, inclusive, com uma equipa da primeira divisão. Que já entra na 4ª eliminatória já vão entrar, ou seja, esta será a eliminatória anterior à que entra já todas as equipas ou todas as divisões da AFL e, naturalmente, para as equipas da terceira divisão é sempre, como nos campeonatos profissionais, sempre interessante. É um motivo de festa. Exatamente, apanhar uma equipa de escalões, 2 escalões superiores. Neste caso, ele já tem alguma experiência de eliminar equipas de escalão superior e, portanto, acho que sim, que é o destaque destas primeiras eliminatórias para esta eliminatória. O MTBA, como disse, já está na 4ª. O Operário vai tentar fazer pela vida, vai à cotada tentar fazer pela vida, mas provavelmente pode ser que tenhamos aqui 2 outsiders já desde o início da taça. Eu, por um lado, olhando depois para estes jogos que estão em linha, creio que pode haver aqui um jogo muito interessante, que são 2 equipas que estão a fazer um excelente campeonato, que será o Santo António e o Morteirense, 2 equipas que cada uma na sua série, uma em segundo e outra quase em segunda e em terceira ali, e com excelentes campeonatos e que pode abrir uma boa perspectiva desta. Exatamente, eu diria que é esse o jogo grande da próxima eliminatória da taça. Olhando as classificações, efetivamente, temos aqui esse Santo António, a Associação Porteirense. Mas, Carlos, também há aqui um jogo interessante. Trata-se de um derby, embora sejam os jogos da mesma série na segunda divisão, mas trata-se de um derby. Este Jeromelo-Vila Franca do Rosário também é um jogo que pode ser interessante nesta terceira eliminatória. Eu creio que tem a ver mais com o que acabaste de referir. É um derby, duas povoações, digamos assim, vizinhas, há sempre muita rivalidade. E, portanto, pode ser um jogo que catapulta também o espírito do que é uma taça e a disputa de uma taça com eliminatórias do chamado roda-roda, bota fora, que tem sempre uma adrenalina, um ambiente muito mais de festa, mas ao mesmo tempo de grande competitividade, porque as equipas que saem sabem que não podem recuperar e, portanto, sendo que há rivalidade entre os vizinhos, pode ser de facto um jogo muito interessante, creio que também do ponto de vista mais emotivo, pode ser muito interessante, de facto. Muito bem, e como o Carlos dizia, falámos já aqui de 2 jogos da próxima eliminatória que se vai disputar dia 7, mas deixo-vos aqui com a lista completa de jogos. Será no primeiro fim de semana de 2024, no dia 7. Vamos ter então esse Vilonga-Arneiros, Vilonga da segunda a receber o Arneiros da terceira divisão, Igreja Nova Fontainhas, o Igreja Nova da terceira a receber o Fontainhas da segunda, depois São Joanense da segunda a receber o Carregado da terceira, Vila Franquense da terceira a receber o Palmense da segunda, também aqui um jogo interessante, e depois o Buba de Lense da segunda a receber a Juventude da Castanheira, também da segunda,
Coutada da segunda a receber o Operário da terceira divisão. Depois esse jogo que o Carlos falou, Santo António de Lisboa, da segunda Série 2, frente à Associação Portarense da segunda Série 1, duas equipas que estão no top 3 das respectivas séries. Será sem dúvida um jogo grande. Santa Maria da segunda, Águias de Camarate, também da segunda. Depois esse derby do Oeste, Jeromelo, Vila Franca do Rosário. E por último, o Nova SBE da segunda a receber o Ponte Rolense da terceira. Ponte Rolense que, e já lá iremos falar mais à frente, mas o Ponte Rolense que está nesta terceira eliminatória, tendo sido a única derrota que teve precisamente, foi na segunda eliminatória, onde perdeu em casa frente ao Cascais, mas depois foi ganhar o jogo na secretaria devido a uma irregularidade com um jogador do Cascais, e o Ponte Rolense a seguir para a terceira eliminatória e vai então ao campo emprestado da Nova SBE. Dizer ainda em relação a esta terceira eliminatória, e muitos vão ficar a pensar, mas porquê da terceira eliminatória haver clubes isentos? É uma questão de alinhamento depois de sorteios, ou seja, como eu disse, na quarta eliminatória já vão estar em jogo as equipas da primeira divisão e vão estar isentos, ou seja, saltam já da segunda para a quarta eliminatória o Lourinhanense, o Santaria, o Abóbeda, o Talaíde, o Damaense, o Bucelenses, o Sobreirense e a única equipa da terceira divisão com um lugar já garantido na quarta eliminatória, como falámos, o MTBA, do Michel Rui Ferreira, ter já um lugar garantido nessa quarta eliminatória. Carlos, sabemos, e ainda no campo de taça, que para muitas equipas é um objetivo, ou seja, para as equipas da primeira é um objetivo sempre ganhar esta taça, para as da terceira e da segunda quanto mais dores formos melhor, acaba por ser um prémio, digamos, para os jogadores. Ultimamente, e olhando, normalmente temos, aliás, nos últimos 3 anos, temos como vencedor o Clube Desportivo Olivais do Moscavide, é tricampeão da taça da Associação Futebol Lisboa, garantidamente será candidato este ano, porque o Olivais já assumiu que quer renovar pela 4ª vez. Poderá aqui eventualmente haver aqui alguma surpresa ou efetivamente mais uma vez teremos aqui uma equipa da primeira a ganhar a taça? Eu creio que essa é normalmente a tendência. Portanto, as equipas acabam por estar mais apetrechadas, acabam por ser mais fortes. Claro. No caso que referiste, há uma certa tradição, fazendo quase a comparação com o Sevilha na UEFA League. Portanto, já tem um traquejo e muitas vezes são pequenas diferenças e às vezes essa experiência ou digamos, a capacidade adquirida que são capazes de, em termos de clube, às vezes podem vencer determinados jogos com maior dificuldade. É notório que as equipas da primeira divisão distrital estão bem mais posicionadas, mas eu creio, e estou completamente de acordo com o que dizias, a taça tem sempre esta nuance, que é uma equipa da terceira, que estávamos a falar há pouco do MTBA, estas equipas, principalmente os jogadores, estamos a falar fundamentalmente de gente amadora e que naturalmente é o sítio onde se pode evidenciar. Eu há bocado referia que o MTBA poderia apanhar uma equipa da primeira divisão, se calhar muitas vezes os jogadores destas equipas gostam disso. É a montra, digamos assim. É a montra, se fizerem um bom jogo, podem dar um salto e fazer um upgrade qualitativo nas divisões. Portanto, isso pode trazer eventualmente à baila uma equipa mais aguerrida que pode criar alguma surpresa, mas creio que teoricamente não iremos ter grandes surpresas. Há de ser o Olivais e alguém mais. Muito bem, já sabem, no próximo dia 7 de janeiro vamos ter então esta terceira eliminatória da taça. Na quarta já teremos as equipas da primeira, mais estes 8 isentos e mais os vencedores dos jogos desta terceira eliminatória. Vamos avançar então para a terceira divisão e vamos começar pela Série 1, a série mais a norte. Mas antes disso, aqui de forma global, ainda em relação a esta terceira divisão. A terceira divisão tem 3 séries. A primeira série, a Série 1, começou com 15, atualmente são 14 clubes, o que faz com que haja 2 equipas a folgarem todos os fins de semana. Porquê? Porque, como disse, começou com 15, já havia uma equipa a folgar por si só, depois com a assistência da equipa B do Atlético do Malveira, e como o campeonato já tinha começado, recordo que o Atlético do Malveira ainda fez a primeira jornada frente ao Vila Franquense e depois desistiu, o que faz com que todos os fins de semana haja 2 equipas a folgar. Na Série 2 temos efetivamente a totalidade das equipas, 15 equipas, folga uma todas as semanas, o que faz com que a classificação só fique certa precisamente no final da primeira volta, porque todos os fins de semana há uma equipa que vai descansar. E a Série 3
é formada por 14 equipas e aqui não há folgas, por isso o campeonato desta Série 3 só tem 26 jornadas, ao contrário das 30 da Série 1 e da Série 2. Dizer que onde se marca mais golos é na Série 2, até por ter mais jogos, é a única série completa com 15 clubes, mas eu diria, Carlos, que em média acaba por ser onde há mais golos é na Série 3, porque é uma série que tem menos clubes e falando em números concretos, Série 1 com 220 golos marcados até o momento, Série 2 com 313 golos marcados até o momento e Série 3 com 294 golos marcados até o momento. Ora, os 294 para os 313 da Série 2, percebe-se que, em média, é onde se marca mais golos é na Série 3. Sim. De qualquer das maneiras, essa diferença não é assim tão significativa, mas é verdade. Eu quando estava a olhar, aquilo que me saltou foi exatamente o inverso, que é, na Série 1 marcam-se poucos golos. Ou seja, estamos a falar, se compararmos a Série 1 com a 3 pelo mesmo número de equipas, estamos a falar de 74 golos de diferença, que é qualquer coisa como quase 40%, ou seja, marcam-se menos de 40% de golos na série, neste caso 1, em relação. Portanto, teoricamente, uma série onde... Jogos mais equilibrados. Exatamente. Eu ia dizer, equipas mais equilibradas, jogos muito mais disputados, em que os resultados de 1-0, claro. 1-1, 0-0, 2-1. Porquê? Pela intensidade dos próprios jogos. Podíamos olhar nisso no campo, digamos, dos 300 e tal golos, que essa intensidade poderia dar em mais golos, mas eu também tenho assistido a alguns jogos da série 3, da terceira divisão, e normalmente os defesas são normalmente mais fortes do que... E é o fator derbys. A Série 1 tem muitos derbys, jogos regionais, não é? Muita gente... A Zona Oeste bate ali clubes muito próximos dos outros. Como dizíamos há bocado do Jurmelo com o Vila Franca do Rosário, aqui também há jogos separados por meia dúzia de quilómetros entre os clubes e cria de facto essa rivalidade, essa intensidade, e às vezes nota-se muito a questão de não perder versus vencer, e portanto pode por aí, mas destaca-se bastante, portanto é uma diferença significativa de golos, neste caso menos golos marcados. Da Série 1 para as outras duas. Muito bem, em relação à Série 1, avanço já com a classificação atual, ao fim de 12 jornadas. Então, aqui na Série 1 temos uma particularidade, é que temos a única equipa das 3 divisões, a única equipa sénior da Associação de Futebol de Lisboa, que ainda não perdeu um jogo, é precisamente o líder, o Ponte Rolense, tem 10 jogos, 10 vitórias, como eu disse, a única derrota em jogos oficiais foi precisamente contra o Cascais para a Taça, mas que acabou por ganhar na Secretaria, ou seja, este Ponte Rolense até ao momento não sabe o que é perder. E então temos, em primeiro lugar, o Ponte Rolense com 30 pontos, em segundo o Arneiros com 26, em terceiro Vila Franquense com 25, em quarto a Pedra com 19, em quinto o Alenquer e Benfica com 17, sexto a Venda do Pinheiro com 16, em sétimo Carregado com 15, em oitavo Antos Pinhados com 12, em nono Barril com 12, em décimo São Pedro com 10, décimo primeiro Iriceirense B com 9, décimo segundo Montagraça com 8, décimo terceiro Livramento com 4, décimo quarto Arrudense com 3 e lá está o décimo quinto, era o Atlético do Malveira, que desistiu ao fim da primeira jornada. Carlos, aqui temos um líder incontestável, o Ponte Rolense. Aliás, a FLTV já transmitiu um jogo do Ponte Rolense, que venceu por 1-0 o Montagraça. Carlos, é efetivamente o principal candidato ao primeiro lugar nesta série? Eu creio que neste momento, quer dizer, o futebol, é por isso que nós gostamos de futebol, tem às vezes, cria-nos surpresas, mas é muito evidente, portanto, essa consistência do Ponte Rolense, portanto, com maior ou menor dificuldade, tem ganho, de facto, de uma forma clara os jogos, 10 jogos, 10 vitórias, muito consistente, muito certa e posiciona-se claramente como o principal candidato. Mas não nos podemos esquecer, e tu referiste isso há pouco, que há muita competitividade, efetivamente, nesta série, e o segundo classificado, os dois segundos classificados, só têm um ponto de diferença. E, portanto, separados por um ponto, portanto, não sei se... Lembrar que o segundo lugar garante o play-off, não garante subida imediata, garante play-off, e depois vão disputar os 3 segundos lugares, 2 lugares subidos, ou seja, dos 3 segundos há um que não tem direito a subir. E, portanto, há aqui uma competitividade grande, e há bocado dizíamos desta série, se olharmos para os 4 primeiros, entre primeiro, segundo e terceiro, porque há 2 em ex-aequo, 3 equipas são de um raio de meia dúzia de quilómetros entre elas, e, portanto, isso leva-nos. Isso pode virar também um bocadinho esta questão, mas eu creio que o Ponte Rolense, neste momento, é o principal candidato
a subir, até porque se tem posicionado bastante bem. Eu gostava, inclusive, de destacar, estou a reforçar muito a questão dos golos, mas é curioso, porque o Ponte Rolense só tem 4 golos sofridos É a melhor defesa em do 10 campeonato. jogos. É a melhor defesa de toda a terceira divisão, mas com uma distância significativa, porque se nós pensarmos 10 jogos, 4 golos, é de facto uma percentagem de golo por jogo Também, ridícula. digamos que não marca muito, mas também não sofre quase nada. Mas não sofre. E isso transforma-se em 10 vitórias e, portanto... Ou não seja, é a casa construída como deve ser, pela base. Pela base, pelos alicerces. E isto leva a que reforça a questão deles poderem ser o principal candidato, porque o que salta à vista é que não é fácil marcar um golo ao Ponte Rolense. Carlos, e há uma curiosidade para quem acompanha o futebol distrital, e para quem não acompanha não saberá, mas irá ficar a saber, mas nós já acompanhamos há algum tempo. Olhamos para a equipa do Ponte Rolense, orientada pelo Mister André Tomás, que ainda há bem pouco tempo orientou o Oriental, que está agora no Campeonato de Portugal. Há bem pouco tempo, quando digo há bem pouco tempo, digo época passada. Depois, época passada não, há 2 épocas. Na primeira época do Oriental, quando chegou ao distrital. E depois, olhamos para o plantel, temos jogadores como Tiago Almeida, Gui, jogadores, o Aldírio, jogadores com muita experiência distrital, e ainda mais, e esta se calhar alguns não sabem. Temos um jogador, que é o Fred, que a época passada fez 26 jogos na Liga 3. E agora está na terceira divisão. Ele jogava no Belenenses, fez 26 jogos, saiu por questões de motivos profissionais, mas logo isto diz da qualidade desta equipa para uma terceira divisão. É claro, isso dá consistência de que, lá está, como dizias, uma equipa construída com muita experiência, pela base, portanto, jogam pela certa, praticam de facto um bom futebol, bastante consistente, não é o famoso chutão para o ar, e isso dá-lhes essa consistência, porque à medida que os campeonatos forem avançando, ainda vai ser mais evidente essa experiência em campo, porque não se vão deixar intimidar tanto, vão ter mais tranquilidade nos momentos mais quentes e, portanto, eu creio que, mais uma vez, creio que pela terceira vez, parece-me claro que eles podem ser, de facto, o principal candidato E depois temos um Arneiros em segundo, o Vila Franquense em terceiro. O Vila Franquense de regresso à competição, só formado com jogadores que já passaram pela formação do Vila Franquense. Foi o cuidado que a direção teve, a direção atual do clube, teve em formar o plantel. Um Arneiros que vem da segunda e que não começou muito bem, mas que agora está a atrapar lugares e já está muito próximo do Ponte Rolense. Inclusive tem um jogador, e eu chamo a atenção, que é o avançado João Vítor, um brasileiro de 27 anos, que desatou a marcar golos e não para. É o melhor marcador desta Série 1, o João Vítor. É o melhor marcador com 13 golos no campeonato e já marcou mais 5 na taça. Ou seja, é um terror das balizas adversárias, João Vítor. E por aqui se nota também esta subida de produção do Arneiros. João Vítor é um jogador que faz a sua estreia oficialmente pela Associação Futebol Lisboa. Ele jogava, segundo a informação que tenho, no Inatel e que realmente se está a destacar. Para terminar, dizer que nesta Série 1 o melhor ataque é do Arneiros, precisamente, 32 golos marcados, 13 são do João Vítor. A melhor defesa é do Ponte Rolense, como o Carlos já disse, com 4 golos feridos. Melhores marcadores, João Vítor do Arneiros é líder, com 13 golos. Em segundo, Rui Marchão do Carregado, com 10. E em terceiro, temos o André Correia do Ponte Rolense, com 7 golos. Precisamente, falávamos do Ponte Rolense, jogadores tão experientes como Tiago Almeida, Gui, Aldírio, Hugo Pinto, vários, uma panóplia de jogadores experientes, Fred, mas o melhor marcador neste momento é um jovem que se está a destacar, o André Correia, precisamente ele que marcou o gol da vitória no jogo KF. Ele transmitiu a vitória do Ponte Rolense por 1-0 frente ao Montagraço, com um gol precisamente do André Correia. Foi o 7º no campeonato e que lhe faz estar no top 3 dos melhores marcadores desta Série 1. Só reforçando, Força. O João Vítor, neste caso, é, não só na Série 1, mas em toda a terceira divisão, o melhor marcador do campeonato. Exatamente, é um jogador que está a fazer uma época notável até o momento e que se calhar, Carlos, poderá ter aproveitado o facto de ser um desconhecido no distrital e vai surpreendendo as defesas dos adversários. Até um destes dias os defesas centrais começarem a percebê-lo melhor. Exatamente, a gente aqui na AFL vai fazendo esse trabalho de divulgar e se calhar a partir deste programa já mais equipas vão conhecer o João Vítor, que é o líder dos melhores marcadores desta Série 1 da terceira divisão. Vamos então para a Série 2 da terceira divisão e começamos pela classificação. Temos em primeiro lugar Monte Lavarense com 31 pontos, segundo o Mucifalense com 27, terceiro Catejolense com 23, quarto Arsenal 72 com 22, em quinto o MTBA com 22, em sexto Igreja Nova com 19,
Em sétimo, Tenente Valdez com 18. Oitavo, Frielas com 17. Em nono, o Alcaíça com 16. Em décimo, Adcel com 13. Em décimo primeiro, Bragadense com 9. Décimo segundo, Algueirão com 8. Décimo terceiro, Ponte Frielas B com 7. Décimo quarto, o Despertar com 4. E em último, União de Mercedes, décimo quinto, com 4 pontos também. Aqui, o líder é o Monte Lavrenses, com 31 pontos, orientado pelo Fábio Santos, ex-jogador, Mr. Fábio Santos. Monte Lavrenses, que regressou precisamente esta época à competição, e tal como falámos do Ponte Rolense, Carlos, olhando para o plantel do Monte Lavrenses, é precisamente um plantel recheado de jogadores com experiência. Kutuzov, o Zig na defesa, depois no meio campo temos um André Carvalho, na frente temos um Diogo Miguel, que há bem pouco tempo jogava o Campeonato de Portugal, ou seja, um plantel muito experiente para uma terceira divisão. E mais uma vez, Carlos, parece que está a fazer diferença essa experiência na terceira divisão. Tu sabes melhor que ninguém que a experiência nestas divisões, neste caso na terceira principalmente, pelo aquilo que eu tenho também apercebido, é super importante, porque há muitas equipas a criar as equipas B, a criar equipas jovens e a apostar também nos jovens nessas, que trazem muita imaturidade ao jogo. Ora, quando tu tens depois equipas com alguma maturidade, para não dizer muita maturidade, por vezes sobressaem. No caso do Monte de Lavrenses é de facto interessante, porque é uma equipa que voltou à competição. Construída esta época, do que zero. voltou à competição e que está claramente em primeiro, inclusivamente se olharmos para a classificação e para o desempenho e compararmos as 3 séries, é onde o líder tem maior distância e onde o terceiro já tem ainda mais distância, ou seja, entre o terceiro e o primeiro já vão aqui 8 pontos de distância. E, portanto, não se nota nas outras séries aqui, de facto, o Monte Começa-se a criar um fosso. Exatamente, está numa posição, de facto, à Verstappen na Fórmula 1, que está a começar a destacar-se e dificilmente poderá vir a ser apanhado, porque começa a criar já um fosso relativamente interessante, e acho que isso era interessante destacar, juntando àquilo que disseste bem, que é uma equipa que regressa e que apostou de facto na experiência, para conseguir fazer este regresso consistentemente. Não é? Vimos aqui vários jogadores que, por exemplo, vêm do Mãe Martins, que está na segunda divisão, e que abraçaram este projeto do recomeço, digamos assim, do Monte Lavrenses, e efetivamente está a resultar. Carlos, depois a luta pelo segundo lugar, para já, porque obviamente o Monte Lavrenses está em primeiro, mas não dá de garantido já nesta altura que seja o primeiro lugar. Embora, obviamente, e como o Mr. Fábio Santos nos disse, quanto mais tempo lá estiverem em cima, tanto melhor. Mas depois, olhando para aqui, vimos um Municipal, que normalmente tem equipas que andam também sempre no topo da tabela, um Catejolense que desceu da segunda divisão e agora começa a arrepiar caminho, não começou bem, o Catejolense orientado pelo Ricardo Pinheiro, não começou bem, mas agora começa a arrepiar caminho e já vai em terceiro e a prometer que vai morder os calcanhares às equipas lá de cima. E depois, um Arsenal 62 e o MTBA que agora tem vindo a cair nos últimos jogos, mas que já foi líder também. Por isso, Carlos, se calhar serão estes 5 os principais candidatos a lutar pelos 2 lugares que vão dar a subida? Ou não? O segundo pode não dar. Sim, eu creio que sim, mas como te tinha referido já até um bocadinho antecipando, que é, já começas a olhar para esta série com algumas diferenças. É verdade o que disseste, que se nós virmos do primeira jornada para as outras, há tendências, efetivamente, e há equipas, que é o caso que referiste do Catejolense, que vem numa tendência de crescimento, e o campeonato ainda vai numa fase de alguma forma, muito embrionária, isto pode-se alterar, mas insisto que aqui nota-se já alguma... Principalmente para o Monte Lavrenses, porque o Catejolense tem um jogo a menos. Exatamente, e pode fazer os 26 e pode fazer 26 e ficar um ponto do Municipal. Exatamente. Mas acho que sim, mas eu destacava estas 3, tu destacaste 5, eu destacava mais estas 3. As 2 pela posição que tem, e o Catejal pela, digamos, dinâmica que tem vindo a evidenciar nos últimos jogos. Muito bem. Aqui, nesta terceira divisão, não falamos muito da zona de descida, porque, obviamente, não há descida. Não, claro. Como alguém dizia em tempos, na terceira divisão não se admite jogar para o ponto, porque ninguém deixa, não é? E tu és um defensor dessa teoria. Eu sei porque é que estás a dizer isso. Exatamente. Não, e continuo a reforçar, quer dizer, é-nos permitido poder ter aqui um espaço. De facto, a terceira divisão distrital é aquela que, do meu ponto de vista pessoal, me faz mais confusão não haver bons jogos, porque os clubes, felizmente, estão a apostar nos júniores, estão a apostar
na miudagem mais nova, e seria um espaço interessante até para criar alguma diversão no jogo e ver jogos da terceira divisão com pontapé para o ar e quesílias e discussões, não faz muito sentido, mas de facto eu creio que neste momento as coisas estão a ficar até bastante diferentes e estas equipas, como estamos a falar, com mais experiência, são as que fazem menos esse tipo de jogo, que é interessante. Porque creio que os jogadores com mais experiência também já estão numa fase interessante, que é também tirar algum partido e alguma diversão do próprio jogo, que nos proporciona a nós, quando vamos ver, também alguma diversão, não é? Muito bem. Em relação a esta Série 2, dizer que o melhor ataque é do Montelavarenses, com 30 golos marcados, o líder do campeonato desta Série 2. A melhor defesa é do segundo classificado, o Mocífalense, sofreu 10 golos até ao momento. E depois, melhores marcadores. E quando falamos em experiência, a prova está aqui, nos melhores marcadores. Kaká, do Cadegelense, dos jogadores mais experientes deste nosso futebol distrital, é o líder. Kaká, do Cadegelense, é o líder com 11 golos marcados. Ultrapassou, na última jornada, o David Chaves do Algueirão com 10 golos. Mas atenção, David Chaves do Algueirão é também um caso curioso, um study case, porque é um jogador que desde o início do campeonato anda sempre no topo dos melhores marcadores do campeonato, jogando no Algueirão, que é 12º do campeonato, o que também não é muito normal. O Algueirão, para termos uma ideia, venceu 2 jogos, empatou outros 2, perdeu 8, mas David Chaves é quase que o marcador exclusivo do Algueirão e tem andado sempre no topo da classificação dos melhores marcadores. Depois, em terceiro, temos também aqui um jogador experientíssimo, o João Costa, do Bragadense, e um jovem, Diogo Nascimento, do Montelavarenses, ambos com 8 golos. Carlos, vamos avançar para a Série 3, para fecharmos a questão da terceira divisão. E então, na Série 3, temos aqui a classificação, também, lá está, a Série 3 é a mais pequena, é aquela que só tem mesmo 14 clubes. Temos no comando o Belas com 27 pontos, em segundo Bairro da Boa Vista com 25, em terceiro Algés com 25, em quarto Carcavelos com 24, em quinto Operário com 23, em sexto Associação do Torre com 22, sétimo o Clube de Futebol Estrela da Amadora com 19, em oitavo o Sport Lisboa Olivais com 19, em nono o CAC com 13, décimo Alveira da Serra com 13, décimo primeiro Fundação Salesianos com 10, décimo segundo Olivais Sul com 7, décimo terceiro a Académica Desportiva da Amadora com 7 e em último União de Santos com 0 pontos, ainda não pontuou a equipa da União de Santos. Carlos, aqui olhando para a classificação também o equilíbrio é a nota dominante, porque temos aqui do sexto, que é a Associação do Torre com 22 pontos, para o primeiro que é o Belas, 5 pontos de distância. O Belas, diria que pode até ser considerado a grande surpresa. O Belas, quando passado, fez um campeonato em que acabou na segunda metade da classificação. Belas orientado pelo Mister Nuno Marinho. E que neste momento é líder, já há algumas jornadas, só perdeu um jogo até ao momento. Carlos, posso considerar a surpresa desta série, digamos assim? Sim, surpresa porque provavelmente nesta fase os próprios dirigentes e estrutura do Belas todos querem fazer um bom campeonato, mas se calhar não pensavam que tivessem... Claro, porque olhamos para aqui e vemos um Algés, que é uma equipa que veio da segunda, exatamente, um Estrela da Amadora, que vai aproveitar os jovens exatamente, que saem tem dos até júniores. o próprio nome intimida de alguma forma e creio que é claramente, a palavra surpresa pode não ser totalmente adaptável, mas é pelo menos uma... É o outsider, digamos assim. Exatamente. E olhando para mais numa divisão, como tu dizias, que entre o sexto e o primeiro são 5 pontos, e entre o segundo e o sexto são 3 pontos. São 3 Portanto, pontos. tens aqui, de facto, várias equipas dentro da mesma franja de pontos, o que indica que até agora é um campeonato, de facto, muito disputado no topo da tabela, digamos, do sexto para cima. Muita certeza evidencia-se a grande competitividade que tem e que tu podes olhar e dizer que qualquer um pode chegar na pole position no fim, porque os diferenciais não são e as equipas têm sido consistentes. Eu destacava da minha avaliação que, de facto, nesta série existe o melhor ataque de toda a terceira divisão, que é o Bairro da Boa Vista, com 34 golos marcados. Portanto, como tu tinhas também na abertura e no lançamento dos comentários à terceira divisão, esta série marcam-se, de facto, muitos golos. Ao contrário daquilo que eu estava a falar da primeira, claro. Aqui nota-se que, de facto, há muito golo. Confesso que não posso afirmar a 100% o que vou dizer com total rigor, mas a sensação que fica é que, de facto, as equipas jogam mais para a frente
portanto, fazem mais golos, jogam mais abertas e fazem mais golos. Muito bem, Carlos, e se calhar também depois olhamos para aqui, e há aqui 4, 5 equipas que se destacam mais na cauda da tabela, ao contrário nas outras séries. E Sim, olhando, também por exemplo, tens o diferencial grande que é equipas para baixo. para a Há última... uma equipa que ainda não ganhou neste Exatamente. caso. Olhando para a última jornada, por exemplo, houve 2 ou 3 goleadas, ao contrário do que aconteceu na Série 1. Muito bem, Carlos, vamos então avançar para a segunda divisão. Dizer só, e mais uma vez, que na terceira divisão o primeiro classificado de cada uma das 3 séries sobe diretamente à segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa. Os terceiros classificados, e são 3, obviamente, um da Série 1, um da Série 2, outro da Série 3, qualificam-se os 3 para um play-off entre esses 3, e desses 3 sobem os 2 primeiros à segunda divisão. Ou seja, no total sobem 5 e há um segundo classificado que, como se costuma dizer na gíria, vai morrer na praia, vai a esse play-off. Desse play-off de 3, só 2 sobem à segunda e um mantém-se na terceira. Vamos então avançar para a Série 1 da segunda divisão. Série 1 da segunda divisão, que está ao rubro, e olhando à classificação, temos em primeiro lugar o Lordinense com 31 pontos, o Lordinense que tenta regressar à primeira divisão de onde saiu a época passada. Depois em segundo temos a Associação Mortarense com 29, terceiro o Santaria com 29, em quarto o Bucelenses com 26, em quinto o Jeromelo com 23, em sexto o Vilonga com 21, em sétimo o Águias de Camarate com 21, em oitavo Alverca B com 17, em nono, Sobreirense com 17. Em décimo, Coutada com 17. 11º, Sintrense B com 16. 12º, Atlético do Djal com 15. 13º, Bubadalense com 14. 14º, Vila Franca do Rosário com 13. E depois, em 15º, Zona de Descida, São Joanense com 12 pontos. E em 16º, último Lanterna Vermelha, Juventude da Castanheira com 17 pontos. Carlos, aqui sabemos que sobem 2. O primeiro e o segundo sobem à primeira divisão da Associação de Futebol de Lisboa, mas são muitos galos para 2 poleiros só, porque já houve aqui uma série de alterações. Agora o líder é o Lordinense, o Mister André Santos, mas já houve aqui outros líderes e olhamos para aqui e temos uma Associação Mortarense em que o seu diretor desportivo já assumiu que o objetivo é a subida. O Lordinense é subido ao objetivo, o Santaria é subido ao objetivo, o Bucelenses não se vai fazer rogado se puder subir, e um Jeromel que desceu da primeira. Serão mesmo estes 5 ou haverá ainda aqui a aparecer mais algum outsider? Não, eu creio que essas flutuações que falaste levam-nos a estes 5, efetivamente, para cima e para baixo, sendo que, naturalmente, o Lourinhanense, apanhando-se em primeiro lugar e vindo da primeira divisão do ano passado, quer regressar e tudo está a fazer para ter essa consistência. Mas, claro, as ambições, principalmente do Mortarense, são claras, a gente conhece, e o Santiria é sempre uma equipa que está todos os anos, constantemente, a tentar também regressar à primeira divisão. O Jeromelo, que fez o sentido inverso do ano passado, quando assim é em qualquer divisão, em qualquer liga, existe sempre esse sentimento, que é o do retorno, e portanto também estará a apostar todas as fichas, sendo que eu considero, neste caso, o Bucelense um bocadinho fora deste padrão, mas como tu disseste bem, jogo a jogo, e quando chegarmos um pouco mais à frente, se estiverem bem posicionados, naturalmente que vão assumir também essa questão. Por outro lado, também se nota aqui digamos, uma estratificação da classificação em 3 grupos, porque depois... É os da subida, os tranquilos e os da descida. Exatamente, mas mesmo assim, entre o 8º e o 15º, não há assim tanta diferença de pontos, ou seja, uma equipa do meio da tabela para o primeiro da descida, 2 fins de semana podem virar o jogo ao contrário. E, portanto, também se perspectiva aqui esta questão de as equipas do meio terem que ter muita cautela, porque senão rapidamente também se podem ver numa zona de descida e vice-versa, não é? Carlos, há aqui uma curiosidade, e todos sabemos como é que funciona o futebol, e inclusive o distrital. O profissional já é o quê? O distrital também funciona assim, que é com as chamadas chicotadas psicológicas, que cada vez, infelizmente, vão acontecendo mais. Mas olhamos para esta Série 1 e, efetivamente, nos tais 5 que falámos, temos o Lordinense com o Mister André Santos, mantém, desde o início da época, a Associação Mortarense com o Mister Guido Ferreira, mantém, Santaria com o Mister Ricardo Oliveira, mantém, o Bucelense com o Mister Francisco Matias, mantém, e o Jeromelo com o Mister André António ia mudando agora,
houve aqui, o Mr. André António bateu com a porta, pediu admissão, a direção não queria, ele disse que era irrepetível, mas depois, a uma segunda reunião, acabou por voltar atrás e voltou a assumir. Ou seja, isto, manter o treinador às vezes também é aqui uma vantagem de estabilidade, digamos assim. Eu creio, sou da opinião de que manter os treinadores ou manter as estruturas é sempre a melhor solução. Há sempre exceções à regra, como é óbvio, há por este ou por aquele motivo sempre projetos que por algum motivo não funcionam, mas a prova evidente, mesmo nos campeonatos profissionais todos vemos, é que o efeito da chicotada psicológica normalmente é do curto prazo, é no jogo seguinte, nos 2 jogos seguintes, mas depois se a equipa estava mal, vai continuar mal. Há também aqui exceções, que a chicotada psicológica funciona bem, mas eu creio que no balanço entre estas coisas, a consistência das equipas fazerem o trabalho e dar tempo, que é coisa que às vezes não há e que todos nós somos pouco pacientes, mas às vezes dar tempo a que o trabalho apareça, muitas vezes colhe-se os frutos. E, portanto, aqui, como tu fizeste essa avaliação, se tu olhares para os 5 primeiros, todos mantêm as mesmas Não, estruturas. aliás, rapidamente faço a análise nesta série 1 da segunda divisão. Das 16 equipas, 3 mudaram de treinador até o momento. Foi a Cotada com a saída do Mr. Edgar Louro, a Cotada que desceu da primeira divisão e realmente está num 10º lugar nesta segunda, e foram os 2 últimos classificados. O São Joanense, com a entrada do Mr. Chiquinho, respira um ar novo e começa a somar pontos, ainda não saiu da zona da aflição, mas começou a somar pontos. E o Juventude da Castanheira, que também aqui, Nuno Gonçalves, o Mr. Nuno Gonçalves, estava há muito tempo no Juventude da Castanheira, saiu no final da época, apostaram num jogador que já foi profissional, o Mangual, ex-lateral do Sporting. As coisas não correram bem e foi-se de novo buscar Nuno Gonçalves de regresso. Começa a somar pontos também, mas ainda está em zona de aflição. Ou seja, acaba também por ser uma série onde não instalou muitas vezes o chicote. Claro, e voltamos e dá mais estabilidade às equipas. Tu reparas, à parte dos casos que tu falaste, porque eu creio que as equipas técnicas, quando estão mais tranquilas, também produzem mais. E se há essa nuvem das chicotadas psicológicas, a intranquilidade, e nós conhecemos alguns clubes onde isso, a rotatividade é muito grande e não consegues fazer consistência. Portanto, repetindo o que tinha referido, este é evidente que, olhando para aqui, para esta série e para os primeiros classificados, a paciência às vezes é importante porque os resultados acabam por aparecer. Há mais consistência, os jogadores vão percebendo melhor. Naturalmente, mais uma vez, por vezes há bloqueios ou o treinador por algum motivo não passou a mensagem, mas isso são exceções que devemos corrigir, como é óbvio, mas genericamente faz todo sentido manter as equipas técnicas, como é óbvio. Muito bem, aqui nesta série 1 da segunda divisão, dizer que o melhor ataque do campeonato é precisamente do Bucelenses, o Mr. Chico Matias, 36 golos marcados no campeonato. Depois, ao revés, o pior ataque é do Bobadelense, marcaram 11 golos até ao momento. A melhor defesa é da Associação Morteirense, com 11 golos feridos, e a pior defesa é da Juventude da Castanheira, com 35 golos feridos. Ou seja, olhando para aqui, até acaba por refletir as classificações do campeonato. Claro, porque tu olhas e vês, de facto, quem mais golos marca está melhor classificado, quem mais golos sofre está cá em baixo. E, por outro lado, quem menos golos marca também está cá em baixo. E, portanto, é lógica, porque o futebol e o resultado e o ponto está indexado sempre ao golo, como é óbvio. Não é? Falar em golos, quanto a melhores marcadores nesta Série 1, temos alguém aqui que não para de marcar golos também. O Hélder Furtado, o jogador do Grupo Esportivo Vialonga, um dos mais experientes do nosso hospital, Hélder Furtado, não para de marcar, é líder isolado e destacado, com 15 golos no campeonato. Depois, em segundos, temos uma dupla, também aqui com uma curiosidade, temos o experientíssimo Charlie Évora, da Associação Morteirense, e o Kelton Garcia, da Juventude da Castanheira, ambos com 10 golos marcados, mas eu, quando dizia aqui um caso especial, é precisamente o Kelton Garcia, que está em segundo da classificação com 10 golos marcados no campeonato, sendo a sua equipa, o Juventude da Castanheira, Lanterna Vermelha, que tem 19 no campeonato. Ou seja, o Kelton marcou mais de 50% dos golos do Juventude da Castanheira até o momento.
isso revela que está dependente claramente apenas e só de um jogador, ou seja, se ele estiver mal disposto... Ou seja, vem valorizar ainda mais o feito Exatamente, porque um jogador que marca mais de 50 golos da equipa, esteja em que divisão tiver, em que equipa tiver, destaca-se claramente e provavelmente estará à espera de outro tipo de oportunidade, como é óbvio. Depois, em terceiras, temos aqui uma dupla, para quem acompanha o Distrital, qualquer um deles, são dos mais conhecidos. E temos então o Dinis Franco da Coutada e o Rodrigo Pinto do Jeromel. O Rodrigo Pinto, que ainda na época passada era o avançado da Associação Futebol Lisboa, agora está no Jeromel. E Dinis Franco e Rodrigo Pinto estão na terceira posição dos jovens marcadores, ambos com 9 golos no campeonato. Vamos avançar então para a Série 2 da 2ª Divisão. Isto, quando falamos em competitividade, estas classificações mostram precisamente isso. E então temos aqui na Série 2 da 2ª Divisão, em primeiro lugar, 1º Dezembro B, com 31 pontos. Em segundo, Palmenses com 30. Terceiro, Santo António de Lisboa com 27. Quarto, Belenenses B com 25. Quinto, Damaense com 24. Sexto, Linda Velha com 22. Sétimo, Águias de Mosgueira com 21. Oitavo, Meio Martins com 19. Nono, Santa Maria com 18. 19, SBE com 17. 11º, Cascais com 17. 12º, Abóbeda com 15. 13º, Fontainhas com 14. 14º, Talaíde com 12. E depois, em zona de descida, 15º, Rio de Moro com 10. E em 16º, Lanterna Vermelha, o Porto Salvo com 3 pontos. Carlos, aqui temos um 1º Dezembro B do Mister Rafael Serrador, um dos técnicos mais jovens deste campeonato. É líder com um ponto de avanço do Palmense, um histórico também do nosso distrital, e que, inclusive, a AFLTV teve no último fim de semana em São Pedro de Sintra a transmitir esse jogo entre líderes na altura, 1º Dezembro B e Santo António de Lisboa, e Rafael Serrador assumiu que a subida é um objetivo. Mas olhando para aqui, estamos a falar de 7 pontos entre o quinto, que é o Damaense, e o primeiro, que é o 1º Dezembro B. Ou seja, arriscas-te a dar prognósticos para quem são os dois que vão terminar à frente e subir à primeira? Não é fácil, mas eu diria os dois, não arrisco tanto, mas um arrisco mais, que é o caso do 1º Dezembro. Portanto, o 1º Dezembro, no seu todo, é um projeto para mais ambicioso, e a equipa B também é um projeto de muita ambição que eles puseram em prática para fazer crescer, de facto, uma malta jovem, como se costuma dizer. E têm estado a ser consistentes, tu disseste, e bem, eu pessoalmente gosto de ver nestas séries e nestas divisões e na Associação de Futebol de Lisboa, eu estou à vontade até porque também já vou na idade para a frente, mas gosto de ver treinadores novos, gente nova, com ideias novas, e aqui nestas divisões, se os dirigentes derem muitas vezes possibilidades a estes jovens, é onde eles também podem começar a sua aprendizagem e começar a crescer enquanto treinadores. Neste caso, creio que aqui se juntam todos os ingredientes, estão com 31 pontos, interessantíssimo porque só tem um ponto de diferença do Palmeirense, ou seja, do Palmense, perdão. Portanto, há aqui também muita proximidade entre estas duas equipas, e até o Santo António, que estava há bem pouco tempo ainda mais próximo. Era líder, há bem pouco tempo era líder. Que também está a fazer um campeonato muito, muito interessante, e até ao momento, embora tenha vacilado agora aqui, até ao momento está muito consistente, e eu diria-te que são claramente as equipas a considerar. É lógico que depois, quando olhamos Belenenses B, todas as extrapolações também são possíveis, porque as ambições destas equipas, nestas equipas de Bs, são um bocadinho diferentes de outros projetos, e, portanto, acredito. O Damaense continua à procura de tentar voltar à primeira divisão, e creio que tem que ser sempre considerado como uma equipa a considerar, passando a redundância, à subida de divisão. E cá em baixo, na zona de descida, Carlos, temos um Porto Salvo aquém, ou seja, que se começa a destacar mais. Não está fácil o campeonato para o Porto Salvo, já mudou de treinador também, mas uma vitória e 13 derrotas é o pecúlio do Porto Salvo. Começa efetivamente a ficar muito isolado cá em baixo. Carlos, às vezes isto é o perigo, é começar, porque depois temos aqui Rio de Moro a 2 pontos da linha d'água do Talaíde, ou seja, o perigo às vezes é esta distância que depois, à medida que o tempo vai passando, acaba por encurtar esperanças, digamos assim, de uma possível salvação de descida. Sim, nesta altura do campeonato, digamos assim, uma equipa que leva 3 pontos, eu creio que se começa a instalar um clima de
quase Negatividade. negatividade e depois um certo comodismo e dificilmente se consegue dar a volta. Não quer dizer que seja impossível, mas é como dizes, são muitas derrotas, muitas delas em séries completamente seguidas e 3 pontos são basicamente 3 pontos. Portanto, estou de acordo que aqui o Porto Salvo está muito aquém. Acrescentar aqui também, Carlos, desculpa interromper-te, que há aqui uma alteração em relação a esta classificação, que eu penso que, não, se calhar até já está aqui atualizado, já sim senhor, porque o Porto Salvo perdeu agora, há uns dias atrás, num jogo realizado, um jogo que estava em atraso, frente ao Cascais, perdeu por 4-1 também, a meio da semana. E, portanto, creio que é das equipas, olhando para a classificação, olhando para as equipas que estão próximo ou mais próximo, a distância já é muito grande. E, portanto, teria que agora haver também uma conjugação de muitas questões para o Porto Salvo. E depois essa questão das distâncias, Carlos, às vezes não é a distância, se fosse só para um, era mais fácil, mas essa é que é a questão. são para vários. Exatamente, Ou seja, teria que haver uma conjugação de várias situações para que a situação se alterasse. Ou seja, começa-se a olhar, quase que se pode dizer matematicamente, tudo está em aberto, mas começa-se a olhar que é quase impossível, mesmo fazendo a partir de agora um excelente campeonato, teria que se estar à espera que várias equipas fizessem um mau campeonato aqui para mas já, e para as pessoas de Porto Salvo, atenção, que já houve exemplos desses. Sim, acontece, sim, claro. Obviamente está na mão dos jogadores e da equipa técnica sair e entregar esta lanterna vermelha. Claro. Muito bem. Dizer que nesta Série 2 o melhor ataque é do Palmeirense, com 38 golos marcados. O pior ataque é precisamente do Porto Salvo, com 6 golos marcados no campeonato. Depois a melhor defesa é do líder, do 1º dezembro B, com 8 golos feridos. E a pior defesa é precisamente do Porto Salvo, com 36 golos feridos. Quanto a golos, o líder é o Rodrigo Lopes, do Santa Maria, com 10 golos. O Rodrigo Lopes, um jovem de 21 anos, a dar cartas esta época, ele que fez as 2 primeiras épocas de sénior no Sacavenense, onde não foi muito utilizado, numa época fez 2 jogos, noutra fez 8. Agora em Santa Maria começa a dar cartas, leva 14 jogos, 10 golos marcados. Rodrigo Lopes, o nome a reter, é o líder dos melhores marcadores desta Série 2 da 2ª Divisão. Depois, no segundo lugar, temos o Osvaldo Kifuco, do Águias da Mosgueira, que está na perseguição ao Rodrigo, com 9 golos marcados. E em terceiro, temos um duo, Ruben Rito, do Rio de Moro, e Ricardo Serrano, do Palmense, ambos com 8 golos marcados. Tudo dito, em relação a esta 2ª Divisão, vamos, sem demoras, avançar então para a divisão principal dos campeonatos da Associação Futebol Lisboa, aquela que dá acesso direto para o primeiro campeonato profissional, digamos assim, campeonato sobre a égide da Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, o Campeonato de Portugal. E então, aqui nesta primeira divisão, que está ao rubro, e acho que não é novidade para ninguém, nós dizemos muitas vezes, é uma divisão, Carlos, e antes de avançarmos para a classificação, é uma divisão que eu arrisco-me a dizer, e digo sem qualquer problema, uma divisão onde a qualidade é muitas vezes superior a algumas séries que vimos no Campeonato de Portugal. Sim, não tenho dúvida. A gente tem assistido a jogos da primeira divisão da AFL, de facto, muito rotativos, muito competitivos, de muita qualidade. Destacam-se muitas vezes em jogos determinados jogadores que nós já temos feito comentários a dizer isto é muita qualidade e é, creio eu, um campeonato onde o nível é bastante elevado e inclusivamente não creio que seja condizente sem desprestígio, como é óbvio, para o futebol distrital, porque senão não estávamos aqui a conversar, mas que é, em algumas equipas e em alguns jogadores, acima daquilo que é normal, provavelmente, se compararmos com outras associações de futebol E a prova disso, país, a prova disso é, se olharmos para as últimas épocas, digamos assim, se fizermos um refresh para trás, vamos ver que as equipas que sobem da primeira distrital, por norma, fazem excelentes campeonatos no Campo Portugal, no Campeonato de Portugal. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a época passada tivemos um Atlético que subiu da primeira distrital e um 1º de dezembro que subiu em segundo lugar da primeira distrital, e na mesma época que subiram, nessa mesma época subiram do Campeonato de Portugal para a Liga 3. Ou seja, o Pedro Pinheiro também está na Liga 3, há 3 épocas, salvo erro, estava na primeira divisão distrital. Ou seja, é a prova daquilo que eu estou a dizer, que a qualidade, em alguns casos, é superior ao Campeonato de Portugal. E assiste-se muito, consegue-se perceber isso, que eu tenho alguma dificuldade às vezes em falar a palavra projeto, porque
estas coisas dizer projetos, depois na prática... Projetos que claro, quando implicam resultados... Exatamente. Mas nota-se que há clubes na primeira distrital que se começam a preocupar em tudo o que gravita à volta da própria equipa de futebol. Ou seja, em criar um conjunto de condições que depois, quando têm, porque às vezes também é preciso aquela pontinha de sorte, quando têm a sorte de entrar nos campeonatos profissionais, já estão bem preparados para depois toda também uma estrutura, responder. toda uma estrutura que Exatamente. está à volta de uma equipa mesmo da distrital, e a gente que acompanha tanto, vimos às vezes situações que dizemos, é um luxo para uma não equipa. Não devem nada às equipas profissionais. Exatamente. Às vezes é a expressão É o que a ser gente profissional utiliza. no amador. Exatamente, é ser profissional no amador. E nós já vimos muitas equipas, ou vemos constantemente muitas equipas a prepararem-se claramente nessa forma. Muito bem. Vamos então para a classificação da primeira divisão distrital da Associação Futebol Lisboa. Como eu disse, o primeiro lugar dá acesso direto, para já, ao título de campeão da primeira divisão e depois acesso direto à subida ao Campeonato de Portugal. E então, neste momento, temos em primeiro lugar Estrela da Amadora B, com 33 pontos. Em segundo, o Clube de Futebol Benfica, com 27, mas menos 2 jogos. Em terceiro, o Interoeste, com 25 e menos 3 jogos. Em quarto, o Estoril Praia, com 23. Em quinto, e eu recuo aqui, o Interoeste tem menos 2 jogos, não é 3, é 2, ou seja, Futebol Benfica e Interoeste tem menos 2 jogos que o líder, o Estrela da Amadora B, ou seja, terceiro Interoeste 25, quarto Estoril Praia com 23, menos um jogo que o Estrela da Amadora, quinto Atlético do Cacém, 23 pontos, menos 2 jogos, em sexto Sacavenense, menos um jogo com 19 pontos, sétimo Iriceirense com 18 pontos e menos um jogo, oitavo Olivais e Moscavide com 16 pontos e menos 3 jogos, aqui sim o Olivais e Moscavide tem menos 3 jogos, em nono, o Loures com 16 pontos e menos um jogo. Em décimo, Ponte Frielas com 16 pontos e menos um jogo. Em décimo primeiro, o Atlético Clube da Malveira com 15 pontos e menos um jogo. Décimo segundo, Alta de Lisboa com 12 pontos. Décimo terceiro, Povoense com 12 pontos e menos um jogo. Décimo quarto, Lourel com 10 pontos e menos um jogo. Décimo quinto, o Tires com 9 pontos e tem os jogos todos, os 14. E em último, Lanterna Vermelha, o Eiras com 8 pontos e menos um jogo. E vamos já começar precisamente por aí, por esse menos um jogo. Esse menos um jogo está relacionado com a jornada 13, onde todas as equipas tiveram jogadores na seleção da Associação Futebol Lisboa, que esteve na fase zonal da Taças das Regiões em Évora. Todos os clubes que tinham jogadores a representar Lisboa viram os seus jogos adiados, ou seja, nessa jornada só se realizaram 2 partidas das 8 que eram para realizar, daí haver praticamente todas as equipas, com exceção do Tires, do Alta de Lisboa e do Estrela da Amadora B, que têm 14 jogos, todas as outras têm menos 1 ou menos 2 jogos. Aqui fica já o esclarecimento. Carlos, esta primeira divisão é assim, temos um líder, o Estrela da Amadora B, do Mister João Lage, uma equipa diferente das outras 15, se será o termo. E eu quando digo diferente, é até pelo andamento, ou seja, são semi-profissionais no futebol distrital. Estamos a falar de jogadores que, grande parte deles, semanalmente, jogam a Liga Revelação e depois ao fim de semana jogam a Primeira Divisão Distrital. Há aqui um caso ou outro, eu sou muito afeto a estas curiosidades do futebol. Por exemplo, há um ou outro jogador do Estrela da Amadora B que há 2 semanas ou 3 semanas atrás estava na ficha de jogo, no banco, embora não tenha jogado, de um jogo da Primeira Liga, ok? E a seguir estava a jogar a Primeira Divisão Distrital. É assim, muitos clubes criticam. Obviamente o Estrela defende-se com base na lei, é o que a lei diz. Não estão a faltar à lei, estão a cumprir as regras. Mas eu pergunto, Carlos, para ti, qual é a tua opinião em relação a isto? E se efetivamente este Estrela é uma equipa a mais a nível de qualidade para esta Primeira Divisão Distrital? Sim, mas repara, as opiniões são as opiniões, portanto, cada um defende a sua dama, claro, nestes casos. No caso do Estrela da Amadora, é o percurso que eles têm que fazer com a equipa B, portanto, assistimos ao Belenenses, no fundo, que veio desde a terceira e veio por aí acima, ou seja, o Estrela B, para ter uma equipa B como tem as equipas da Primeira Liga, no fundo tem que começar pelo Distrital, é isso que estão a fazer. Creio eu, não estou a dizer que sou ou não sou partidário, mas estou a dar, no fundo, a minha interpretação. Querem, no fundo, que os jogadores que constituem toda a estrutura do Estrela da Amadora tenham jogos,
e, portanto, pode haver essa questão, que é jogadores de facto altamente preparados. Isso, inclusivamente, só nos dá consistência aos nossos comentários sobre a primeira divisão da APL, Era aí que eu ia pegar. que estávamos a fazer anteriormente. É um gosto ver jogadores desta qualidade no nosso futebol distrital. No futebol distrital, e, portanto, eu creio que nós, e agora pondo na pele de espectador, só temos a ganhar com isto, que é estas equipas poderem pôr jogadores de grande qualidade a jogar. É lógico que depois as outras equipas que eventualmente, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da estrutura, não têm essa capacidade de acompanhar, sentem-se injustiçadas, se pudermos dizer assim. Mas quer dizer, mas é o que é, e como diz, não há nada que impeça isso de fazer, e não deixo de reforçar que é sempre um prazer estar a ver estas equipas de facto jogar. Mas repara, se nós olharmos, e tu lançaste a classificação e eu olhando aqui, quer dizer, se o Futebol Benfica ganhar os 2 jogos que têm em atraso, fica com os mesmos pontos do Estrela da Amadora. Portanto, o que quer dizer que, apesar de tudo o que estamos a dizer, não deixa de os outros poderem competir exatamente ao mesmo nível, e não é garantido neste momento, até pela classificação. O próprio Interoeste tem menos 2 jogos e tem 25 pontos, portanto, se lhe somarmos, partindo do princípio que poderiam ganhar esses 2 jogos, 6 pontos, fica com 31 e, portanto, estão aqui na luta. Mas arriscas-te neste momento a dizer quem são os principais candidatos, e eu digo já, e também o digo sem qualquer problema, acho que uma divisão com uma qualidade como esta tem, não sei bem que nome lhe hei de dar, mas deveria subir mais do que uma equipa. Atendendo à qualidade que esta divisão tem, é uma pena não ver mais uma equipa, pelo menos, seguir para o Campeonato de Portugal. Não, eu acho que acho que faz todo o sentido, até porque, mais uma vez, só dá consistência àquilo que estamos a comentar, que é, se tens de facto 16 equipas, creio, a competir, e equipas de alto nível, só dás a possibilidade de digamos, às vezes é a bola que bateu na trave, não entrou e sobe o A e não subiu o B, e portanto estou completamente de acordo que, embora isto possa ter outro tipo de implicações que já me transcendem, mas acho que seria justo. E às vezes acontece, o segundo acaba por. Pronto, mas não diretamente e pelas vias, digamos, da competição. Acho que seria justo, neste caso a AFL, poder, como outras, poder meter 2 equipas e proporcionar a 2 equipas a subir a divisão aos campeonatos profissionais. Mais uma vez, olhando para aqui, olhando, como tu dizias, eu aposto as fichas de facto nestas 3 equipas, porque parece-me que começam a ter também, de facto, a tal consistência que temos vindo a falar ao longo destes últimos... E dizer que nas 2 últimas épocas, efetivamente, o segundo classificado acabou por subir, não pelos melhores motivos, porque já sabemos que para o segundo classificado subir de divisão ao Campeonato de Portugal é sinal de que há desistências pelo país fora, nomeadamente mais a sul, mais na zona do Alentejo, acabam por haver desistências, equipas que sobem e que não querem, ou seja, não reivindicam esse direito de participar no Campeonato de Portugal e acabam por desistir e continuam nos distritais. E tudo isso fez que, tanto há 2 épocas como na época passada, em que recordo subiu o Oriental porque foi campeão e subiu em segundo lugar o Alverca, que está, aliás, que é líder no Campeonato de Portugal, mais uma vez, voltamos a falar do mesmo, é líder na série, em que, salvo erro, a série C, que disputa o Campeonato de Portugal. Carlos, e se tivéssemos que escolher uma revelação nesta primeira divisão distrital, revelação pela positiva, quem é que tu escolhias neste momento? Claramente, se nós olharmos para a classificação, olharmos para os plantéis, olharmos para a estrutura das equipas, olharmos para as ambições de alguns, notamos que há equipas com grandes ambições que estão um pouco longe desses objetivos, mas eu creio que o Cacém, com o 5º lugar, é uma equipa de facto a ter em conta de como, digamos, uma surpresa, ou pelo menos algo que não seria de esperar dentro do... Vou utilizar uma terminologia que se utiliza muito nos campeonatos profissionais, dentro dos tubarões, creio que tem estado a nadar de uma forma bastante interessante. A equipa do Michel Carvalho, sem dúvida, a fazer um campeonato muito interessante, metido aqui no top 5, digamos assim, quando começou o campeonato, se calhar, dariam como uma das equipas que iria lutar pela manutenção, e não possa vir a acontecer, mas para já ninguém lhe tirou mérito. Ao fim da 14ª jornada, o Cacém está no top 5 da classificação, por isso mérito de Michel Carvalho e da sua equipa. Carlos, pelo contrário, pela negativa, há aqui várias equipas que por si só eram candidatas à subida e continuam a ser candidatas à subida, mas que se começam a afastar muito dos lugares de cima, não?
Sim, vamos lá ver. O campeonato ainda, como dizias, Está a chegar à metade. Está a chegar à tem metade. 14 jornadas, portanto ainda não chegou a metade. Está a chegar. Nós não estamos de longe. Exatamente, já não estamos muito longe e por isso tu dizias corretamente que já começa a haver alguma definição e mais do que isso, não é só a definição, é quase que a impossibilidade de. Porquê? Porque nestas coisas, como dizíamos há pouco da segunda divisão, nestas coisas não é só uma equipa desatar a ganhar e a melhorar, mas é as outras todas também desatarem a perder. E, portanto, é uma conjugação. Quando se começa a entrar nestas dinâmicas de conjugação de vários fatores, os astros têm que estar mesmo todos alinhados para ter. Se nós olharmos, eu creio que há pelo menos 2 ou 3 equipas onde essa questão é evidente, que é o caso do Sacavonense, pela tradição, pelo clube, pelas ambições que também coloca sempre nos campeonatos quando começa, é sempre tentar voltar à ribalta e, portanto, estar na moda frente e, portanto, estar num 6º lugar, neste caso, por exemplo, atrás do Cacém, não seria expectável nesta altura do campeonato. O Malveira é claramente uma equipa que está muito aquém das expectativas, portanto, creio que era evidente que o Malveira tentou preparar-se no início desta época para tentar, de facto, e lutar pela subida e estar num 11º lugar não é compatível com essa questão. E, de alguma forma, o Povoense também entra aqui nesta lógica, porque também é uma equipa sempre bastante ambiciosa e apetrechada. O 13º lugar não é um lugar normal para a equipa da Póvoa. Portanto, eu diria que são estas, digamos, aquelas equipas que nos saltam à vista, ressalvando sempre também o Olivais, pelas questões que também temos vindo a falar, que é sempre uma equipa que costuma estar nos lugares da frente e vai neste momento no 8º lugar, que também não está muito em linha com aquilo que é normal nesta equipa. Portanto, creio que são essas as grandes, não vou dizer desilusões, mas as situações menos esperadas. Os destaques mais pela negativa. Ou os menos destacados nesta matéria. Carlos, há aqui uma situação em relação a essas 4 equipas, eu pego nessas 4, porque ao total, nesta primeira divisão, até o momento, pelas minhas contas, houve 5 chicotadas, ou pelo menos houve 5 equipas que já trocaram treinador. Dessas tu falaste, curiosamente, o Sacavonense mantém o Mr. Marco Lixo, o Olivais Moscavide mantém o Mr. Ricardo Barão, o Atlético da Malveira já vai no 3º treinador, agora o Miguel Lamés, é agora o 3º treinador da época, e o Povoense estreou na última jornada o Mr. João Pedro, que entrou para o lugar do Mr. Ivo Café. Lá está, esta própria troca de treinadores, no caso de Malveira e Povoense, significa que os objetivos não estavam a ser atingidos e normalmente quando assim é mais fácil trocar treinador do que trocar todo um plantel. Claro, claro. Isso aí já é evidente, ou seja, eu creio que há bocado estávamos a referir-se das chicotadas psicológicas, que eu dizia que a consistência é verdade, mas quando a pressão da envolvência começa digamos, a fazer-se sentir por todas as estruturas, quando os projetos são, de facto, com muita ambição e de repente fica-se muito aquém das expectativas, há sempre uma certa tendência a poder dar, como se diz, e literalmente é assim, uma vassourada. A questão é que, por exemplo, no caso do Malveira, como referi, já vamos na 3ª e, portanto, isso depois também retira um pouco a continuidade do trabalho, porque normalmente cada treinador, e bem, tem a sua forma de estar, a sua forma de trabalhar e às vezes há, digamos... O plantel formado pelo primeiro treinador, digamos assim, por aí, não se enquadra tanto depois nos outros treinadores bem se quisermos continuar a ser coerentes com aquilo que temos vindo a dizer sobre a primeira divisão, acreditamos claramente que quando os clubes estão a preparar a época, estão a preparar de facto os jogadores de acordo com aquilo que o treinador idealiza. E às vezes a gente assiste muito a isso, os jogadores que em determinadas equipas são grandes estrelas e depois mudam de equipa e já não são, ou vice-versa. Muitas vezes o ambiente, o momento faz essa diferença. Claro. Creio que isso pode ter influência, que é essa questão, que é os jogadores, de alguma forma, terem sido desenhados, no sentido positivo da palavra, para uma determinada ideologia de jogo e depois estas alterações não ajudam na sequência. Claro. Eu costumo dizer, obviamente, e como tu dizes há pouco, vamos a caminho da metade, ou seja, o que estas equipas fizeram, tanto pela positiva como pela negativa, nesta primeira metade do campeonato, poderá eventualmente virar na segunda volta. Obviamente. Ou seja, ninguém sobe, nem ninguém é campeão na primeira volta, nem ninguém desce na primeira volta. Por isso, eu diria que está tudo em aberto para a segunda metade do campeonato.
Dizer aqui que o melhor ataque nesta primeira divisão é do Estrela da Amadora B, com 32 golos marcados. O pior ataque é do Lanterna Vermelha, o Oeiras, com 9 golos marcados. A melhor defesa é do Clube de Futebol Benfica e do Interoeste, ou seja, segundo e terceiro classificado, com 8 golos sofridos, embora lá está com menos 2 jogos. Menos 2 jogos. Exatamente. E a pior defesa, que é um caso, um study case, como eu costumo dizer, é do Lorel. Lorel que mudou esta semana a treinadora, a saída do Mister, a quem eu mando um abraço, Mister Gonçalo Monteiro, e a entrada logo de seguida do Mister Bruno Figueiredo, um treinador que conhece bem este tal e que já não estava cá há algum tempo, mas já cá passou muito tempo também. Mas este Lorel é um study case porque é a pior defesa, com 34 golos feridos, mas depois se olharmos ao ataque, é dos melhores ataques do campeonato. O Lorel tem 28 golos marcados no campeonato. Ou seja, é uma equipa que marca, mas sofre muito. Ou seja, é quase como se costuma dizer, tapamos os pés, destapamos a cabeça, ou tapamos a cabeça e destapamos os pés, não é? É um pouco, a gente dizia há pouco sobre equipas que eram construídas de trás para a frente e com consistência. Aqui, eventualmente, podemos estar a assistir um pouco à inversa. Ou seja, há um grande equilíbrio entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos, o que quer dizer que pode ter sido equipa planeada e desenhada para se balancear muito na frente, criando depois alguns desequilíbrios que leva a 34 golos, que são de facto muitos golos marcados, o que leva a uma tarefa difícil ao novo técnico para poder estancar um bocadinho esta questão do número de golos sofridos, não é? Sem dúvida, e falando em golos, a tabela dos melhores marcadores desta primeira divisão é comandada precisamente pelo camaronês Ekanga Ondoa, do Estrela da Amadora B. É o líder, já há várias jornadas que o Ekanga é o líder, com 11 golos. Curiosamente, ele que não marca há 4 jogos pelo Estrela da Amadora B e ainda assim consegue manter a liderança com 11 golos marcados. Em segundo temos o Cristiano Mate do Interoeste com 9 golos. Terceiro, o Paulo Gavino do Tires com 8. E em quarto, o Fabrício Simões do Olivais e Moscavide com 7 golos marcados. Carlos, tudo dito em relação à primeira divisão, eu mando um abraço a todos os treinadores da primeira divisão, da segunda e da terceira. Um abraço para todos, desejando o maior dos sucessos nesta segunda metade do campeonato que aí vem. E um abraço para aqueles que viram os projetos interrompidos, mas, como eu costumo dizer, é o futebol e os treinadores sabem que um treinador vive de resultados e, obviamente, quem manda tem que tomar decisões e às vezes é necessário, como se diz na gíria do futebol, abanar para algumas coisas mudarem. Por isso, hoje não estão no ativo, se calhar brevemente irão estar. Os que estão no ativo agora, se calhar brevemente deixarão de estar. É a vida de treinador, mas o futebol precisa de vocês. São importantíssimos e eu arrisco-me a dizer, Carlos, há treinadores com uma qualidade extraordinária no futebol distrital. Alguns em que o futebol distrital começa a ficar pequenino para tamanha qualidade. Sim, era o que eu comentava há pouco, que tu assistes neste momento a equipas técnicas, eu não resumia só de facto a treinador. Equipa técnica hoje, no geral, sim. Hoje já é a equipa técnica e tu vês equipas técnicas na distrital com 5, 6 elementos, com treinadores observadores, com planeamentos. Acho que sim, estou completamente de acordo, ou seja, muitas destas equipas mereceriam eventualmente uma hipótese em campeonatos superiores, neste caso profissionais, porque esta malta nova, como eu tenho vindo a referir, há gente com de facto muita qualidade, é perfeitamente perceptível quando vais ver determinados jogos que vês a postura destas equipas técnicas e vês que estão aqui, não desprestigiando, estão aqui a mais porque mereciam de facto outras oportunidades, espero que as tenham, porque a qualidade é sempre bem-vinda em qualquer setor. Sem dúvida. Caros seguidores da AFLTV, foi o último Magazine AFL de 2023. Eu despeço, desejando a todos uma magnífica semana e entrem em 2024 com o pé direito e que 2024 vos traga tudo aquilo que mais desejam, essencialmente saúde para todos. Um grande abraço e vemo-nos no próximo ano, em 2024. Estarei aqui deste lado para vos trazer toda a informação do futebol distrital através do Magazine AFL, através das transmissões de jogos, através da AFL TV. Um grande abraço, bom ano a todos.